Segundo um relatório sigiloso feito pela Polícia Federal e também com promotores de todo o Brasil, divulgado pelo programa Fantástico, as principais facções criminosas do país atuaram para interferir nas eleições de 2024 em pelo menos 42 cidades. O documento revela que só no estado de São Paulo o PCC teria investido cerca de 8 bilhões de reais no apoio a candidaturas. Além disso, a apuração aponta que as várias organizações criminosas foram apontadas como responsáveis por matar políticos na briga direta pelo poder, como aconteceu na cidade de João Dias, Rio Grande do Norte, onde o prefeito da cidade foi executado por pessoas ligadas à facção paulista durante a disputa eleitoral. De acordo com a polícia, as prefeituras recebem muitos valores, tanto de impostos locais quanto de repasses federais. E essa combinação de dinheiro e poder se torna um atrativo para os criminosos. Enfim, um levantamento importante para a gente discutir, analisar. O Roberto Mota já conectado, a postos com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. A atuação das facções criminosas para interferir nas eleições, levantamento importante da Polícia Federal e também do Ministério Público, indicando que esses grupos tentaram influenciar resultados em pelo menos 42 municípios. Bem, são números que comprovam, né, essa nova vocação das facções criminosas que vem na administração pública uma maneira de aumentar suas receitas e estarem bem próximos ao poder, algo que você já tinha, inclusive, destacado no ano passado, inclusive. Há muitos anos nós falamos sobre isso, Caniato. Não há absolutamente nenhuma novidade. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. O tráfico de drogas interfere em quase todos os aspectos da sociedade. Seria ingenuidade achar que eles não iam se interessar por eleições. É lógico que o crime organizado opera para ter representantes em todos os poderes. Uma forma de fazer isso é intimidando candidatos e ajudando outros. O Brasil tem milhares de territórios controlados pelo narcotráfico. Imaginar que nesses territórios vigora a democracia e o Estado de Direito é excesso de ingenuidade. Luiz Felipe Dávila também com a gente. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Vários aspectos desse relatório sigiloso da Polícia Federal para analisarmos, mas a gente já tinha falado e adiantado sobre esse movimento do crime organizado no ano passado. E indicávamos também os desafios, né, para as autoridades a partir desse novo flanco decorrente dessas investigações, pelo menos as informações vieram à tona não faz tanto tempo assim. Enfim, esse levantamento apresenta números importantes, talvez, para justamente balizar o trabalho das autoridades a partir de agora, Dávila? Boa noite, Caniato, a você, ao Mota, ao Beraldo e a nossa querida audiência. Caniato, nós temos de olhar esse problema do crime organizado se infiltrando nas eleições sobre duas perspectivas. A primeira, bem levantada pelo Mota, é o crime organizado está infiltrando em todas as atividades do Brasil legais. Está infiltrando no poder político, no Congresso, nas prefeituras, no poder judiciário, no controle de território, na venda de combustível, de cigarros, de óleo, gás, em tudo. Enfim, ele é isso, é uma organização internacional gigantesca que movimenta bilhões de reais e, portanto, tem interesse de se envolver na política, não iria deixar a política de fora, ainda mais num país onde 40% do PIB passa pelo Estado. Então, capturar o Estado passa a ser também uma meta, não só do corporativismo público e privado, como também do crime organizado. Principalmente, Caniato, por causa de licitações em obras públicas, em coleta de lixo, em transporte público, áreas que o crime organizado gosta de atuar nos municípios. Daí a influência do crime organizado nessas áreas. Mas, em segundo ponto, vale a pena chamar a atenção que isso não é novidade em muitas regiões do Brasil. Você tem os famosos coronéis locais que controlam
manipulam, perseguem e às vezes até matam adversários políticos. Então isso agora tem mais concorrência no mercado. E eu sempre chamo a atenção por um documentário extraordinário do Marcelo Brenan, que fez alguns anos atrás, chamado Porta a Porta. E é um documentário que se passa justamente numa eleição em cidades pequenas no Nordeste, e você vê ali a influência do dinheiro, da compra de apoio, do voto que muda por causa que recebeu um benefício, uma camiseta, qualquer coisa. Então, aquilo é um excelente retrato, esse documentário Porta a Porta, da realidade das eleições em várias cidades do Brasil, né? E o último ponto a ser considerado bom, fizemos um diagnóstico, entendemos que o crime organizado está se infiltrando nas eleições municipais. Bom, e o que o Estado está fazendo? Qual é a reação que nós vamos ter para evitar que cada vez mais eles ocupem espaço na política? Até agora, não ouvi nenhum comentário do que está sendo feito para conter mais um ramo no qual o crime organizado começa a se infiltrar para controlar o setor público. É isso, um relatório sigiloso da Polícia Federal indicando que várias facções criminosas, como o PCC, tentaram interferir de alguma maneira nas eleições de 2024. E tem uma informação que indica que, em São Paulo, o crime organizado teria injetado cerca de 8 bilhões de reais nas campanhas para turbinar candidaturas apoiadas pelo grupo criminoso. Deixa eu só retomar um aspecto com Mota, porque quando o Dávila faz esse questionamento sobre o que está sendo feito para impedir o avanço do crime organizado também na administração pública, na política, por meio dessa injeção de dinheiro em candidaturas ou até outras ações que não chegaram até nós, Mota, a gente observa a dificuldade, né, das autoridades em coibir a ação do crime organizado, atividades corriqueiras do dia a dia, quando a gente olha para uma comunidade. Eles achacam comerciantes, impedem a entrada do carro da polícia, enfim, a gente poderia listar aqui umas 10 ou 15 coisas que nós noticiamos aqui semanalmente. Por que com as eleições e com as candidaturas seria diferente? A dificuldade talvez seja até maior, né? Não seria diferente, Caniato, e é por isso que eu tenho enorme prazer em trabalhar aqui nesse programa, porque a gente realmente coloca os pingos nos is. E aqui está o pingo deste i. Um país que não prende bandidos, um país que não consegue classificar os bandidos como bandidos, um país que dá aos criminosos cada vez mais benefícios e, abre aspas, direitos, fecha aspas. Esse país não vai conseguir fazer nada a respeito da infiltração dos criminosos na política. Absolutamente nada. Aqui no Rio de Janeiro, semana passada, foi preso um chefe de facção, cujo nome eu não vou dizer para não fazer propaganda do mal. Esse chefe de facção é muito conhecido. Essa deve ser a 7ª ou 8ª vez que esse chefe de facção é preso. Ele foi preso, fugiu, foi preso, fugiu, foi preso, foi solto por um magistrado. Isso é o retrato do Brasil. Não é que a polícia tenha enorme dificuldade de prender os bandidos. Ao contrário, a polícia prende os bandidos, mas rapidamente eles estão de volta às ruas, porque o Estado brasileiro não consegue condenar moralmente o criminoso. O Estado brasileiro tem pena do criminoso. O Estado brasileiro olha para um chefe de facção com dezenas de mortes nas costas e vê um pobre coitado, um revolucionário que está lutando para acabar com a desigualdade. Imagine o estrago que essas facções vão fazer quando finalmente conseguirem o controle do sistema de justiça criminal. Também com a gente o Cristiano Beraldo, ao vivo. Beraldo já em tela com a gente. Seja bem-vindo, ótima noite a você. A atuação das facções criminosas, desses grupos para interferir nas eleições de 2024. Em destaque um relatório, um estudo, né, feito pela Polícia Federal. Levantamento que indica que esses grupos tentaram influenciar
resultados em pelo menos 42 cidades do território nacional. E aí tem um recorte feito só no estado de São Paulo. O PCC teria injetado, patrocinado candidatos e chegou a gastar 8 bilhões de reais nessas campanhas. Beraldo, seu destaque inicial, bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila, Mota. Boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, essa estrutura da corrupção por parte de organizações criminosas, ela é extremamente sofisticada e essas informações apuradas pela Polícia Federal revelam o quanto isso é verdade. Porque nós estamos falando de campanhas municipais e o PCC e outras organizações criminosas financiando campanhas para prefeitos, muitas vezes de pequenas cidades, vereadores. Por quê? Porque é importante que toda a estrutura do poder esteja dominada pelas facções criminosas para que as suas atividades sejam viabilizadas. Nós não podemos nos esquecer de que essas organizações que têm no tráfico de drogas ainda uma atividade extremamente importante, elas precisam que essas drogas entrem no Brasil através das fronteiras, sobretudo com Bolívia, com a Colômbia. Elas atravessam o território brasileiro circulando por diversas cidades, onde o PCC e essas organizações precisam ter mapeado exatamente quais os caminhos, quais as ruas, as avenidas. Às vezes você está tendo no seu bairro caminhões carregados de cocaína que estão transitando lá sem serem incomodados. Por quê? Porque o líder político do seu bairro, da sua região, está na folha de pagamento. Ele foi eleito com este propósito. E aí ele cuida para que ninguém interfira, para que a Guarda Municipal, as entidades municipais não interfiram, e depois essas organizações vão cuidando dali para cima. Caniato, nós estamos num país em que representantes dessas organizações criminosas de altíssima periculosidade são recebidas com passagens aéreas pagas dentro da estrutura ministerial do governo federal. Isso é gravíssimo, mas isso não é por acaso. Não é por acaso que nós temos não apenas o tráfico de drogas, mas inúmeras outras atividades criminosas sendo desempenhadas por essas facções. Veja só o contrabando de cigarro, Caniato. Por que existe o contrabando de cigarro hoje representando talvez até um faturamento maior do que a venda lícita de cigarros? Porque nós temos, por exemplo, a Anvisa segurando a aprovação de cigarros que fazem menos mal à saúde, que já estão aprovados no FDA, no órgão de fiscalização norte-americano, mas que no Brasil não são aprovados sem absolutamente nenhuma justificativa. Por quê? Porque este tráfico de cigarros, esses cigarros contrabandeados, movimentam bilhões e bilhões de reais. Há de haver uma estrutura muito poderosa por trás disso. E essa estrutura, como estamos vendo a partir desse relatório, tendo certeza, vem a partir da corrupção do sistema democrático. Aí eu te pergunto, Caniato, o que prejudica mais a democracia brasileira? Manifestação no 8 de janeiro de 2023, com pessoas escrevendo com batom numa estátua, ou este financiamento criminoso de campanhas eleitorais? Pois é, deixa eu retomar com Dávila, porque tem elementos trazidos pelo Mota, pelo Beraldo, que a gente precisa também discutir, repercutir. Dávila, o que motiva esses grupos a estarem cada vez mais perto do poder, entrarem na administração pública, conseguindo desvirtuar completamente a atuação de órgãos e, naturalmente, de servidores? Porque não faz tanto tempo, né, Dávila? Essas facções, esses grupos pareciam operar na surdina, né? Uma atuação discreta. Para muitos, elas nem existiam. Agora isso mudou. Elas, na verdade, se formalizaram, têm CNPJ muitas vezes, disputam processos licitatórios, acabam patrocinando candidatos. Por que essa mudança, Dávila? Caniato, como eu disse, quando 40% da riqueza nacional passa pelo Estado, capturar o Estado é um grande negócio. Ainda mais por meio de licitações, no qual você vai ter contrato de longuíssimo prazo para tomar conta do lixo, para você tomar conta do transporte público. Então, é um enorme incentivo. Fazer obras, entrar como empreiteira.
Então, é um grande filão a ser explorado. E o crime organizado, com esses tentáculos nas atividades lícitas para esquentar dinheiro, para aliciar políticos e empresários, não vai ficar de fora de uma atividade na qual passa 40% da riqueza nacional. Por isso, esta vontade do crime organizado cada vez mais abocanhar contratos, principalmente em municípios. Município você está mais debaixo do radar, é mais fácil controlar o prefeito, o secretário, Câmara de Vereadores, um processo licitatório. Contratar o governo federal já é mais complicado, né? Mas começando, fatiando o problema, não é? Você começa pelos pequenos municípios, médios, e vai, inclusive, aprendendo. A curva de aprendizado aumenta nesses negócios e o crime organizado vai se tornar cada vez mais agressivo. E, certamente, o grande interesse do crime organizado depois é capturar parte de alguns estados, principalmente a Secretaria de Segurança Pública. Então, ou o Brasil atua com a seriedade, a responsabilidade e a coragem necessária para frear a marcha do crime organizado, ou o Brasil vai continuar a sua marcha a caminho de se tornar um narco-estado. Pois é, justamente sobre o que pode acontecer se nada for feito, Mota. Essa é a pergunta que muitos fazem. Bom, e quais podem ser as consequências de um Estado que observa as facções atuando em áreas tão estratégicas, tão importantes? Fala assim, poder paralelo, o poder oficial, muitas coisas se confundem, as pessoas não sabem exatamente em quem confiar, talvez naquela instituição pública que deveria cuidar da determinada região de uma cidade, é comandada por alguém ligado numa facção, e as pessoas se perguntam, bom, posso confiar em alguém? É uma pergunta que todo brasileiro precisa se fazer hoje em dia se quiser sobreviver, né, Canhato? Nós não chegamos na situação atual por acaso. Nós não chegamos na situação atual porque o Brasil é um país pobre, pelo contrário. Quando você volta, por exemplo, à década de 80, o PIB per capita do Brasil, medido em dólar, era muito menor do que era hoje. O Brasil foi se tornando um país relativamente mais rico e cada vez mais perigoso. A resposta da razão por que isso acontece a gente traz aqui todos os dias. É uma permissividade geral do Estado em relação ao crime. Nos últimos meses, nós vimos e ouvimos coisas estarrecedoras vindas de representantes do Estado. Nós vimos um representante do Estado comemorar o fato de que 40% dos criminosos presos pela polícia são soltos no dia seguinte na audiência de custódia. Nós vimos o Estado brasileiro dizer para todo mundo que 40 gramas, não é isso? 40 gramas? Se você tiver com 40 gramas de maconha com você, não tem problema. Isso não é mais crime. Canhato, no último final de semana eu estava aqui na praia do Rio de Janeiro e passou por mim um rapaz com uma caixa, eles vendem cigarro, né? Uma caixa com cigarros, e eles andavam pela praia anunciando cigarro, cigarro. Esse rapaz passou por mim e ele já tinha um outro anúncio, ele dizia marihuana, marihuana. Ora, tráfico de drogas ainda é crime no Brasil, não é isso? Ele estava vendendo drogas, isso é proibido. E tem mais, Canhato, eu vi 3 rapazes que andam pela praia trabalhando, empurrando carrocinha de milho, vendendo aquilo para ganhar a sua subsistência. Se juntaram 2, veio um terceiro e um deles tirou um cigarro de maconha enorme e deu para esse terceiro. E o rapaz ficou ali fumando maconha, isso 2 horas da tarde, na praia lotada. Não era um cigarro de maconha, era um charuto de maconha. Isso é o resultado das políticas do Estado brasileiro. E aí ninguém se pergunta qual é o futuro desse rapaz, que estava ali trabalhando e aí resolveu fumar um cigarro de maconha. Isso não é por acaso. Isso tudo é resultado de políticas que o Estado brasileiro vem adotando há 40 anos. Não pode ninguém agora se surpreender com o fato de que o próprio Estado brasileiro está sendo infiltrado por criminosos.
Pois é, deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, porque tem um aspecto que é curioso, né? Quando a gente olha para a sociedade brasileira, para as instituições, e há pensamentos e uma maneira de enxergar tão diferente entre esses dois grupos. Beraldo, você não acha estranho que parte da sociedade, parte do Estado, parte das autoridades, olhando para o legislativo, para o judiciário, há um percentual muito considerável, talvez até a gente possa colocar a maioria, que ignora completamente o que está acontecendo, né? Dá para até falar alguma coisa em cegueira coletiva. Assim, olha a situação que a gente está vivendo. Olha os levantamentos, os estudos, os números que a gente apresenta. Mas parece que grande parte da sociedade, das autoridades, ignora esse cenário, né? Zé Caneto, mas esse é o efeito de um processo que, no meu ponto de vista, se inicia desde a Constituição do Brasil como um país, desde o nosso processo de independência, uma independência que serviu para manter tudo igual, onde a elite, então, do Império, né, a gente precisa lembrar que o Brasil, o Rio de Janeiro, especialmente, foi capital da colônia, do Império e da República, um caso único no mundo. E quando o filho e o pai decidem entrar num acordo para fazer a independência do Brasil, essa independência de um país que compra a sua independência, né? O Brasil nasce com uma dívida em relação a Portugal, e essa elite conduz o processo de independência para garantir as suas benesses, os seus privilégios. Nós, com isso, perdemos a oportunidade de formar uma nação que tenha consciência do seu valor no contexto do país e que tenha condição de compreender que a existência do país é algo que deve a elas próprias. Portanto, nós estamos há inúmeras gerações consolidando uma percepção de que o nosso conceito de unidade, o nosso conceito de pátria é algo muito relativo. As pessoas vão se comportando como se o Estado brasileiro existisse distante delas, que o Estado brasileiro não precisasse delas para existir e que a missão de cada um dos brasileiros é sobreviver e se dar bem. Nós não temos percepção do valor da coletividade. Nós não entendemos que um processo de corrupção não é apenas um ato de roubo, mas é um ato de destruição da possibilidade de sermos uma nação. Por quê? Quando você rouba do todo, sem o sentimento de que você está roubando daquilo que você deveria existir para defender, você então permite que tudo aconteça, porque o mais importante, o mais relevante, é você se dar bem. O Brasil é um país onde as fortunas são constituídas, em geral, sempre na margem da criminalidade. Por quê? Porque você pode pegar um grande banco que nunca teve uma informação privilegiada, um grande banco que nunca soube de algo que ia acontecer de forma antecipada, um grande banco que nunca usou dinheiro de fundos de pensão, dinheiro público para abastecer os seus fundos. Isso no Brasil praticamente não existe. Nós estamos assistindo um Brasil que sempre foi assim, dos grandes bilionários que são forjados a partir dos benefícios de serem amigos do poder. Nós temos empresário hoje que foi preso porque confessou corrupção, confessou ter pego dinheiro de forma ilícita de banco público, repassando parte desse dinheiro para financiar campanhas políticas, e que hoje está aí no auge dos seus bilhões, graças a ter destruído o processo de gestão pública brasileira, mas estão livres, leves e soltos, sendo influencer em rede social, recebendo aplausos de tapete vermelho do governo. Caniato, o Brasil é o país que aplaude o safado, o sem vergonha e o pilantra.
Nós vimos na eleição do ano passado como tivemos charlatões prometendo coisas absolutamente absurdas, mas que foram super populares, tiveram um monte de votos, porque o brasileiro não quer saber da coisa real. Ele quer se iludir com um sonho, ele acha que política é um meme, que o poder público é algo distante, como eu disse, que o dinheiro público vem, sei lá, de Marte, sem compreender que tudo parte do seu trabalho e do seu esforço. Portanto, Caniato, o Brasil é o paraíso dos aproveitadores e dos criminosos. É isso que a gente vê todos os dias. Os desafios na área de segurança pública e também o avanço do crime organizado na administração pública, aspectos tratados pelos nossos comentaristas. Você, Dávila, Beraldo, trazendo alguns elementos históricos que passam pela independência do Brasil para explicar a maneira como a gente acabou se desenvolvendo em um processo repleto de distorções. Quer acrescentar alguma coisa, Dávila? Eu queria acrescentar um ponto importante sobre a questão da elite, né? Nos Estados Unidos, os Founding Fathers, aqueles que criaram a República nos Estados Unidos, eles não só lutaram a guerra, participaram da elaboração da Constituição, mas participaram do governo durante 48 anos, até o primeiro populista se eleger presidente dos Estados Unidos, que foi Andrew Jackson. Então as instituições estavam enraizadas, tinha esse senso de espírito público, de participar da política. No Brasil, a história da elite é como capturar o Estado para arrancar benefício e não participar do governo do Estado. E esse é um enorme problema. Esse é um problema de um país na qual a elite deu as costas para a política. Ele acha que a política não é uma atividade honrada, ele acha que se o filho dele quer ir para a política, ele vai desencorajá-lo a entrar na política, tem que tomar conta dos negócios. Então, é uma atividade hoje vilipendiada, criticada. E nós temos hoje obrigação, como cidadãos, de retomar o controle da política, porque, na verdade, se acabou deixando a política não para os melhores quadros. E não existe democracia que funciona perfeitamente bem se o melhor da sua formação, da sua elite, das suas pessoas, simplesmente abandona a política. Por isso aqui todo o nosso empenho em ajudar, estimular, dar exemplo para que jovens possam entrar na política com o espírito público e não com esse espírito de simplesmente arrancar benefícios, se aliar ao corporativismo público-privado para tirar vantagem, para extrair favores, para ter mais proteção contra a concorrência. Não é esse o objetivo da política. Então, nós temos de arregaçar as nossas mangas, trabalhar pela política, se engajar na política, porque não adianta esperar bala de prata, esperar que uma eleição miraculosa ou um grande presidente da República sozinho vai mudar o destino do Brasil. Não vai. A democracia demanda, exige engajamento cívico, a sociedade civil, a comunidade. O que Edmund Burke dizia dos pequenas infantarias, ele chamava de little platoons, essa importância da escola, do clube, da associação, da igreja, engajado na sociedade, justamente para servir de freio e contrapeso ao poder político. E aí veja só a grande diferença, Caniato. Nesses países onde a democracia é sólida, a Constituição é feita, o governo é concebido para limitar o poder dos governantes. No Brasil, o oposto. Todo o poder para o governo dá um pouquinho de poder e liberdade para o indivíduo. Mas, no fundo, todo o poder é do governo. Ele faz o que bem entende. É o que está acontecendo agora. A gente vê cada absurdo, cada violação dos princípios constitucionais como se fosse coisa mais corriqueira. Então, esta mudança de atitude depende de nós, das nossas escolhas e principalmente da nossa atuação como cidadãos para servir de contraponto ao abuso e à arbitrariedade de governantes. Pois é, as pessoas concordam que a classe política seria uma casta especial, tanto que escrevem aqui que os políticos têm enorme dificuldade em dar o exemplo e em uma situação de aperto, de déficit fiscal, eles não cortam na própria carne, e deveriam, né? Enfim, é um ponto também para a gente refletir.